Dia, alunos do sexto ano A e B. Hoje teremos mais uma aula de ciências e nesta aula eu estarei fazendo um aulão dos 3 últimos conteúdos que nós trabalhamos. Então, quais são esses conteúdos? São tipos de misturas, separação de misturas e transformações químicas. Aproveite este momento, né, que eu estarei fazendo essa recapitulação dos conteúdos, que vocês possam tirar todas as dúvidas que ainda hajam, né, e que vocês possam saná-las. Qualquer coisa, é só ir no meu WhatsApp, que nós estaremos solucionando qualquer dúvida que ainda surgir na cabecinha de vocês. Então vamos lá. Nós estudamos sobre os tipos de misturas e nós vimos que esses tipos de misturas são de 2 tipos, homogêneas e heterogêneas. Mas o que é uma mistura? Eu posso dizer que mistura é a união de 2 ou mais substâncias. Por exemplo, se eu pego uma água e uma areia e misturo essas 2 substâncias, ela irá se tornar uma lama, né? Que é um tipo de mistura. Existem outras substâncias também. O que é substância? Substância é tudo aquilo que forma as coisas em nossa volta. Por exemplo, a água. A água, nós podemos ver que a fórmula química dela é H2O. E ela é um tipo de substância. O gás oxigênio, ele também é um tipo de substância. Qual que é a molécula química do gás oxigênio? O2. E a açúcar? A açúcar também ela é um tipo de substância. Qual que é a fórmula química da açúcar? C6H12 e O6. Então, há vários tipos de misturas, né, que fazem todos os dias, né, nós percebemos, ou seja, aí na cozinha, quando a mamãe vai fazer o almoço, né, você vê que ela utiliza água, sal, ou que quando ela vai fazer um café, ela usa água, café, açúcar. Então, tudo isso é uma substância. Então, vamos ler aqui, ó. Há vários tipos de misturas que fazem todos os dias sem percebermos. Na cozinha, ao fazer o almoço, água, mais sais, mais proteínas, eu tenho o bife. No lanche da escola, água, mais sais, vitaminas, frutas. E ao transpirarmos águas mais sais, suor. Por exemplo, quando você está aí fazendo alguma atividade física que você começa a transpirar, né? Quando você passa a mão, você percebe que está escorrendo uma água. Nessa água que está correndo no seu rosto ou no seu corpo, ela contém água e sais que formam o suor, né? Que é um tipo também de substâncias. Então, vamos entender melhor sobre essas substâncias. Existem aí as misturas líquidas, né? As gasosas e as misturas sólidas. Das misturas líquidas, do seu lado esquerdo, essa figurinha que eu coloquei aí para vocês estarem analisando, a gente pode observar que nesta mistura líquida aí, a água, água mais açúcar e água mais óleo.
Mais à frente a gente vai entender melhor, tá? Também há as misturas gasosas, né? Que na nossa atmosfera mesmo a gente já encontra alguns tipos de substâncias, né? Que é o gás oxigênio, tem o gás carbônico, tem o gás nitrogênio, né? E outros tipos de misturas na atmosfera. Temos também quando eles colocam essas misturas em um recipiente, por exemplo, o gás de cozinha, né? Ele é gasoso, porém ele foi colocado dentro de um recipiente. O gás oxigênio, que as pessoas que quando elas vão nadar no mar, quando eles precisam descer a uma profundidade maior, eles usam um cilindro de oxigênio. Dentro desse cilindro há o gás oxigênio, para que ele possa conseguir respirar debaixo da água, né? E tem também o gás que é usado para que o balão possa subir, né? E tem aí também as misturas sólidas, né? Essas misturas sólidas aí, por exemplo, uma que nós podemos ver aí do nosso lado direito é o ferro, carbono, silício, enxofre e fósforo. Então, como eu disse, há dois tipos de misturas, as homogêneas e as heterogêneas. Vamos falar primeiro das homogêneas. As misturas homogêneas são aquelas misturas que nós não conseguimos perceber que há mais de uma substância. Por exemplo, quando eu pego um copo com água e adiciono ali açúcar, eu não consigo perceber que existe mais de uma substância. Quando eu olho, eu só vejo água. Eu só percebo que tem mais alguma substância quando eu coloco na boca, né? Que aí o paladar, eu posso sentir que a água está doce e que eu sei que ali tem mais de uma substância. Outro exemplo é a água mais o sal de cozinha. Quando eu coloco esse sal dentro da água, ele dissolve como açúcar e fica só a água. Eu não consigo observar outro tipo de substâncias quando eu estou somente olhando aquele recipiente. Quando eu olho ali, eu vejo somente água. Se eu colocar esse recipiente na boca, eu vou perceber que ele tem o gosto salgado, mas só porque eu coloquei dentro, né, da boca. Existe aí também a água mineral, né? Que ela é um exemplo também de mistura homogênea. Na água possui sais minerais. Eu consigo ver esses sais minerais? Não. Por quê? Porque ele está presente ali na água, mas eu não percebo. Outro exemplo é o álcool. Se eu pegar o álcool e colocá-lo dentro da água, eu não vou conseguir separar o álcool da água. Eles vão ficar juntos ali. E eu não consigo perceber também a olho, né? Quando eu estou olhando ali e falar assim, nossa, ali tem álcool e água. Não, eu não consigo observar. Somente, né? Através do paladar. Então, misturas homogêneas é quando há outro tipo de mistura, mas eu não consigo ver essa separação dessas misturas. Vamos lá então para as misturas heterogêneas. A mistura heterogênea, ela é diferente então das homogêneas. Por quê? Porque as misturas heterogêneas eu consigo sim observar, né,
quando há mais de uma substância. Elas ficam ali separadas. Como vocês podem ver na imagem, aqui eu tenho um copo com água e nesse copo com água eu peguei o óleo e despejei. Então, o óleo, ele não se misturou com a água. Então, aí eu tenho duas fases, né? Que é a fase do óleo e a fase da água. Eu estou conseguindo ver essa separação? Sim. Olha aí para vocês verem na figura, essa área transparente é a água e a amarelada é o óleo. Então, misturas heterogêneas são aquelas misturas que eu consigo ver a separação entre eles. Outro exemplo, né, de misturas heterogêneas. Quando eu pego um recipiente com água, pego gasolina e despejo, essa gasolina vai subir e a água vai ficar embaixo. Eu consigo ver essa separação? Consigo. Então, se eu consigo ver essa separação, então ela é uma mistura heterogênea. Peguei, acrescentei, na verdade, mais um tipo de substâncias. Além da água e do óleo, eu peguei areia e coloquei dentro desse recipiente. Olhando esse recipiente, eu consigo ver essas três substâncias que eu coloquei? Consigo. Eu falo que ela está em três fases, porque ó, a areia, como ela é mais pesada, ela desceu para o fundo do recipiente. No meio eu tenho a água e o óleo, ele subiu e ficou em cima, né? Então eu tenho aí três fases: óleo, água e areia. Eu consigo observar essa separação? Sim, se eu consigo observar essa separação, então ela é uma mistura heterogênea. Temos aí outro exemplo também de misturas heterogêneas. Quando eu pego um recipiente, coloco areia, água e serragem. A serragem, ela é mais leve, então ela sobe, assim como o óleo, né? O óleo, como ele é mais leve, ele subiu. A serragem, ela vai subir, né? E vai ficar aí em três fases, né? Serragem, água e areia. Então, eu consigo ver essa separação? Consigo. Então, ela é uma mistura heterogênea. Temos aí também, a gente estudou nas aulas passadas, né? Sobre as rochas, né? O quartzo mineral, o fidelpato, a mica, né? Então, são exemplos de granito, né? Que nós conseguimos ver vários tipos de substância. Por exemplo, esse granito que está na tela de vocês. Nesse granito aí, eu tenho o mineral mica, eu tenho o mineral feldespato e eu tenho o mineral quartzo. Então, é uma mistura heterogênea? Sim. Por que é uma mistura heterogênea? Porque quando eu pego esse granito, eu consigo observar que nele há várias outras substâncias. Então, o granito, ele é sim uma mistura heterogênea. Terminamos com as misturas heterogêneas. Agora nós vamos passar para separação de materiais. Então, mas o que é uma separação de mistura? A separação de mistura, então, ele é um processo utilizado aí para separar as duas substâncias que sejam diferentes. Sempre lembrando que a mistura, ela é a combinação de duas substâncias, na verdade, duas ou mais substâncias, né? Que elas podem ser tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. Então, nunca esqueçam, as duas podem estar misturadas.
Ó, a necessidade de separar essas coisas surge por diversos motivos. São exemplos a separação da água do mar para obter o sal de cozinha, a separação do arroz e da casca do feijão, a separação de poluentes no tratamento da água e a própria separação de lixo. Por exemplo, para eu fazer a separação da água do sal, ele passa por todo um processo, né, que vocês vão estudar no 7º ano. Então eu vou, para eu conseguir o sal, eu vou lá no mar, pego a água do mar e ele vai passar por um processo que vai conseguir separar o sal, que é esse sal que a gente usa, né, na cozinha, da água. Quando eles colhem o arroz, né, que ele tem aquela casca, eu tenho que fazer aquela separação, eu tenho que tirar aquela casca. Então, há essa necessidade, né, de fazer essa separação. Por exemplo, o feijão, quando quando eu vou lá e colho o feijão, que ele tá dentro de uma casca, eu tenho que abrir aquela casca, né, e pegar o feijão. Então, precisa de separação. Então, o processo de separação, ele pode ocorrer aí de várias formas. Vamos aprender quais são essas formas? Então, vamos lá. A primeira que nós vamos aprender é sobre a catação. Sobre a catação, pessoal. Já viu aí quando sua mãe vai preparar a comida, ela coloca o feijão em cima aí da mesa e vai separando ele, catando aquelas pedrinhas ou algumas sujeirinhas que tem no feijão. Então, esse é o processo de catação. Temos também o processo de ventilação. Esse processo de ventilação, eles usam muito aí para separar a casca do arroz, né? Porque a casca do arroz, ele é mais leve. E eles usam uma corrente de ar para que quando eles suspendem a peneira, o vento leva aquela casca de arroz e fica só o arroz. Esse tem alguns que até usam o ventilador, né, para que o vento seja mais forte um pouquinho e eles consigam fazer essa separação mais rápido. Temos aí também a levigação, né? A levigação, ela é usada muito por garimpeiros, né? Que eles pegam, vocês podem ver aí na imagem que é tipo um disco, né? Que eles pegam e onde eles começam a pegar ali dentro do rio areia, né? E começam a lavar para que eles possam encontrar ouro, né? Ou até mesmo areia. Temos aí também o processo da flotação. Esse processo da flotação quer dizer fazer algo flutuar. Por exemplo, a serragem e a areia. Para eu separar essas duas, como que eu vou fazer? Eu vou pegar a água, vou colocar, né, dentro do recipiente. O que vai acontecer? A serragem, por ser mais leve, vai subir. Eu vou e pego essa serragem, né? A água vai ficar ao meio e a areia. Eu vou conseguir separar essas três substâncias, né? A areia, como ela é mais pesada, ela vai descer profundo, né? E a serragem, como ela é mais leve, ela vai flutuar e vai subir para cima. Então, esse é o tipo de separação que é a flotação. Essa flotação também, pessoal,
eles usam ela aí na Saneágua para separar as sujeiras da água, né? Eles adicionam ali sulfato de alumínio, sulfato de cálcio e essas duas substâncias conseguem captar as sujeiras da água e separar, fazendo com que a água fique mais pura. Mas na Saneágua ela passa por várias etapas até a purificação total. Temos aí também a peneiração, né, que é para separar coisas de tamanhos diferentes. Por exemplo, quando você já deve ter observado em uma construção que eles usam muito a peneira. Por quê? Porque para fazer a massa de cimento, eles precisam de areia fina. Então, eles têm que separar a areia fina da areia grossa. Então, o que eles usam? A peneira. Eles colocam a areia dentro da peneira e começam a peneirar. À medida que eles começam a peneirar, a areia que é fina vai cair e a areia grossa vai ficar retida, né? E eles descartam essa areia mais grossa e usam a fina. Para limpeza de piscina também eu uso a peneira, né, para peneirar as sujidades que existem ali na piscina. Temos também, quando a sua mamãe vai fazer bolo, você já percebeu que em algumas vezes ela peneira a farinha de trigo? Porque talvez na farinha de trigo existem pedaços maiores e elas peneiram justamente para cair aquilo que é mais fino e o que é mais grosso fica retido na peneira. Temos também outro processo de separação que é a filtração, que eu vou usar um filtro para separar. Por exemplo, quando eu vou coar o café, né? Eu vou lá, coloco a água para ferver, coloco a água, coloco o café e eu passo aquele café no filtro. Vai descer a água, né? E o pó de café, ele vai ficar retido dentro do filtro. Outro exemplo é o filtro de barro, né? Que ele contém um filtro dentro dele que vai filtrar as impurezas da água, né? E vai ficar retido dentro desse filtro. Vocês podem observar aí que tem o filtro de cozinha, aí tem um aberto e um recipiente que a gente chama ele de vela de filtro, tá? Mas é o filtro mesmo que vai filtrar essas sujeiras. E esse filtro ele é trocado de 3 em 3 meses, né? Porque a sujeira fica retida dentro dele. Ele filtra essa sujeira, né? E onde a água ela passa para o compartimento de baixo purificada. Temos aí também a imantação. A imantação é para separar metrais de outras coisas. Por exemplo, se na areia tem algumas limalhas de ferro, o que é essas limalhas de ferro? São aqueles pozinhos, né, de ferro. Eu pego um material e passo ali e ele vai puxar aqueles material, né, de ferro para ele, separando totalmente da areia. Em algumas, não sei se vocês já viram, nas feiras científicas, né, eles usam muito esse experimento. Eles colocam ferro misturado com areia e pegam um ímã e passa esse ímã na areia. O ímã ele desprende da areia, né? Esse ferro passa todo pro ímã e fica somente a areia. Então é basicamente, né, a mesma coisa da imantação.
Temos também a decantação. Essa decantação ela é um processo mais lento, onde o mais pesado afunda e o mais leve sobe. Essa decantação também é usado também na Saneágua. É um dos processos, né, utilizado, onde eles adicionam uma substância, o sulfato de alumínio também, e esse sulfato de alumínio ele agrega aquelas sujeiras, ele pesa e desce para fundo do reservatório, fazendo com que essa água fique mais purificada. Vamos para transformações químicas. Então, as transformações químicas, para vocês entenderem, primeiro nós vamos falar do fenômeno físico. O que é esse fenômeno físico? Fenômeno físico, gente, é aquele que ocorre com mudanças do estado físico. Por exemplo, a fusão. A fusão é a passagem do sólido para o líquido. Quer dizer, quando eu pego um gelo e tiro ele do congelador e deixo ele no ambiente, na temperatura ambiente, aquele gelo vai fazer o quê? Ele vai derreter e vai ocorrer a fusão, né? Que é do estado sólido para o líquido. Temos também aí a evaporação. A evaporação, ela acontece do estado líquido para o estado gasoso. Por exemplo, se eu estou lavando roupa, lavei a roupa, torci e coloquei no varal. Com o calor do sol, vai aquecer aquela roupa e aquela água vai evaporar, né? E passar para o estado gasoso. Quando estamos com a temperatura muito elevada, as águas do rio, ela começa a evaporar e passar para o estado gasoso. Temos também a condensação, que é a fase, né, do estado gasoso para o líquido. Por exemplo, quando eu coloco um copo com água gelada, quando eu observo, por fora daquele copo, ele está suado. A condensação, então, é a passagem do estado gasoso para o líquido. A solidificação. A solidificação aí é o estado líquido para o sólido. Por exemplo, lembra da forminha de gelo que eu tirei do congelador e ela passou de estado sólido para líquido? A solidificação é ao contrário, né? Eu pego esse líquido, coloco no congelador, ele vai virar sólido, ele vai congelar. Ou outro recipiente que seja, ou uma garrafa de água, né, que eu levo para o congelador, ela vai congelar, vai virar gelo. Então, ela passou de estado líquido para estado sólido. Temos também a sublimação, né, que é o estado sólido para o gasoso. Por exemplo, essas bolinhas de naftalina, muitas mamães usam essas bolinhas de naftalinas aí nas gavetas, né, para evitar traças, baratas, né? Essa bolinha de naftalina, ela está em estado sólido, né, e passa para gasoso, porque ela começa a dissolver e a evaporar. Aqui eu coloquei só um exemplo, tá? Para vocês, de todos esses estados físicos que nós estudamos logo atrás. Tá bom, falamos estamos falando da transformação química, falamos
da transformação física, né? E agora vamos falar da transformação química. A transformação química, então, ocorre quando uma ou mais substâncias elas se unem para dar origem a novas substâncias. Então, quando isso ocorre, falamos que ali ocorreu uma reação química. Isso pode ser comprovado muitas vezes pela mudança de cor, por exemplo, quando eu uso uma quiboa, né? Eu uso uma quiboa e eu estou com a roupa colorida, essa quiboa cai nessa roupa colorida, o que acontece? Vai desbotar ali, não vai? Vai mudar de cor. Eu tenho uma transformação química também quando eu vou fazer um bolo. Eu não uso ali várias substâncias. Estamos falando de quê? De volume, né? Eu não uso ali várias substâncias para fazer o bolo. Eu preciso ali da açúcar, eu preciso da farinha de trigo, do leite, ovos. Então, a união de uma ou mais substâncias. Então, quer dizer, eu usei muitas substâncias, né, para formar uma só, que é o bolo. Temos aí também a queima, né? Quando eu pego um papel e queimo ele vai modificar, né? E vai formar outras substâncias. Quando uma floresta pega fogo, né? É um fenômeno químico também. Por quê? Porque ele vai queimar tudo e vai formar outras substâncias. E para vocês não esquecerem, sempre lembre que na transformação química, então, há dois tipos de transformação química, que é a transformação física e a transformação química. Não esqueçam, pessoal, não deixa a cabecinha de vocês confusa quanto a isso. Tira as dúvidas, se ainda resta alguma dúvida, que vocês possam tirar essas dúvidas, tá? Eu estarei à disposição de vocês. Pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Eu estarei sanando as dúvidas de vocês. Contem sempre comigo, que vocês tenham um bom estudo. Aproveitem essa recapitulação desse conteúdo que eu fiz. Analisem, assistam essa videoaula quantas vezes for preciso para que você possa compreender, porque as ciências, ela depende de um assunto para você aprender outro. Então, por hoje é só. Que vocês tenham um ótimo dia, bons estudos, aproveitem ao máximo essas aulas online. Elas estão sendo de suma importância para a vida de vocês. Aproveitem para que vocês não possam ficar prejudicados. Nós sabemos que estamos vivendo em um meio de uma pandemia, né, onde nós estamos reclusos dentro de casa, mas vocês podem aproveitar este momento, né, para não ficar prejudicado e estar estudando. Pessoal, não estamos de férias, tá bom? Nós, professores, estamos nos esforçando ao máximo para levar até vocês o conhecimento e para que vocês não fiquem prejudicados, né?
porque já tem alguns meses, né, que estamos de quarentena. E até que as aulas voltem, por favor, vamos fazer as atividades, vamos assistir as videoaulas, vamos fazer as devolutivas, tá bom? Nós estamos aqui para o que vocês precisarem. Fique com Deus e até a próxima aula. Um beijo a todos.